Olá, tudo bem? Eu sou Liege, sou psicóloga e eu vim contextualizar um pouquinho para vocês falando sobre a fibromialgia. Uma das questões que eu quero trazer para vocês é que eu sou uma das pioneiras no Brasil que venho trazendo a técnica chamada Seven Healings para vocês. E eu tô tendo vários resultados expressivos dentro da questão da fibromialgia. Vou contar para vocês como funciona, como manifesta no corpo a fibromialgia. Vamos supor que uma pessoa tenha passado por dificuldades lá na sua história de vida, lá na sua infância, adolescência, juventude, e hoje, na idade adulta, ela desenvolve ou manifesta a doença chamada fibromialgia. A fibromialgia, ela é uma dor que acomete todos os músculos do corpo. Algumas pessoas relatam para mim que essa dor, ela é totalmente exaustiva, é como se a pessoa sentisse dor constantemente. Não adianta dormir, não adianta tomar remédio. Existe alguma medicação dentro da medicina alopática? Existe, mas são medicações que amenizam a dor, ela não trata e não tem cura. Porém, dentro da questão da nova medicina germânica, dentro da questão das Seven Healings, estou tendo resultados muito importantes. Em que sentido? No sentido de amenizar aquelas feridas emocionais que aconteceram lá no passado, dores, traumas e outras situações que fazem com que a pessoa não se lembre diariamente, cotidianamente, sobre aquelas dores, aqueles traumas vivenciados. E o que acontece? Sensações de impotência, sensações de valorização diante daquele trauma vivenciado. Fisicamente, vou explicar para vocês o que acontece. O nosso pensamento está direcionado, está conectado com nossas células cerebrais. As células cerebrais são importantes mecanismos para fazerem o nosso corpo funcionar. Então, se o nosso pensamento fica relacionado com aquele sofrimento, aquela lamentação, aquela situação que lá atrás não foi resolvida, ou que gerou um trauma, ou que gerou um conflito, quando o pensamento fica diariamente batendo sempre dentro da mesma tecla, o corpo começa a manifestar esses sintomas. Por quê? As células cerebrais que deveriam transmitir sinapses, ou seja, reações importantes para o corpo, começam a ficar defasadas. É como se uma perna precisasse de uma muleta para continuar caminhando. Então, ao invés das células cerebrais enviarem enzimas importantes para o nosso corpo funcionar, essas enzimas começam a ficar com uma vibração negativa. E é isso que gera o sintoma da fibromialgia. Não só da fibromialgia, muitos outros sintomas que acontecem no nosso corpo. Então, para você entender, e vou te dar uma dica de ouro aqui. Ocupe a sua mente, se você tem fibromialgia, né? Ocupe a sua mente com situações de gratidão. Aconteceram coisas no passado? Aconteceram. Todo mundo passa por coisas no passado. Traumas, dificuldades, relacionamentos que não conseguem lidar, às vezes com pai, às vezes com mãe, às vezes com tio, às vezes com irmão, não interessa. O importante é que coisas no passado ficaram lá atrás. E quando elas ficam lá atrás, elas não precisam ser relembradas diariamente para fazer com que o seu corpo perca a estabilidade de vida, de sinapses, de relações, né? Entre cérebro e corpo, certo? Então a dica de ouro é: tenha pensamentos de gratidão. Olhe ao seu redor, observe as coisas maravilhosas que você tem para aproveitar na sua vida e faça com que tua vida tenha cor, faça com que tua vida seja colorida. Dessa forma, você consegue reduzir muito o nível de fibromialgia, o nível de dores musculares que você tem no seu corpo, certo? Um grande beijo, fica com Deus e fica conectado no meu YouTube, porque teremos mais dicas falando sobre relações de corpo, mente e fibromialgia. Até mais!